Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim trazer a minha crítica sobre o filme Robô Selvagem. O filme acabou de chegar na Netflix e acho que ele vai ser um grande sucesso dentro da plataforma, principalmente por ser um filme que, quando foi lançado nos cinemas, também já foi um grande sucesso, emocionando muitas pessoas. Admito que antes de assistir esse filme lá em 2024, eu tinha alguns receios, principalmente por não ter me interessado tanto assim pela sinopse do filme. Porém, esse filme foi uma feliz surpresa. Honestamente, ele lembra bastante algumas outras tramas de animação, como o que a gente vê em O Irmão Urso, mas ainda assim ele consegue trazer personagens e momentos memoráveis, principalmente por trazer relações improváveis baseadas na amizade. A história aqui fala principalmente sobre pertencimento, principalmente levando em consideração o trio de protagonistas. Acabam encontrando um no outro uma família, já que nenhum deles acaba pertencendo a nenhuma outra tribo. A robô Roz e a raposa Flink acabam se identificando principalmente por ambos serem considerados ameaças pelos outros animais dentro ali daquela ilha. O robô justamente por não pertencer àquele lugar e a raposa por não ser considerável confiável por nenhum dos outros animais. Mas os dois acabam encontrando um no outro aquilo que eles mais precisavam e que eles não sabiam, que é justamente o companheirismo. E passam dentro do filme a criar o filhote de ganso, o Bright Bill. Tentando criar ele da melhor forma que eles acham possível, já que afinal nenhum dos dois é um ganso ou a mãe daquele filhote. O filme tem direção e roteiro de Chris Sanders, que também é responsável pela direção da animação Lilo e Stitch, acompanhando a robô Roz, programada para servir e fazer aquilo que os humanos exigem dela, até que acaba presa em uma ilha desabitada. Sim, a robô precisa se adaptar ao novo ambiente, passando a conviver com os animais e aprendendo sobre a vida na selva e os modos de sobrevivência na natureza. Na história, então, a Roz é mandada para essa ilha, onde, sem querer, ela acaba destruindo um ninho de gansos e acaba se tornando responsável por criar ali aquele único filhote de ganso. Mas o maior problema dessa história toda é que, apesar de tentar o seu máximo, no fundo, a Roz não é um ganso, então ela precisa se adaptar e entender realmente todas as questões da natureza para conseguir criar ali o Bright Bill. E ainda assim, ela tem um prazo apertado para isso, que é a chegada do inverno, em que o ganso precisa aprender a voar para que ele consiga migrar durante esse inverno e não morrer. E apesar desse filme se tratar de uma animação de classificação livre, é realmente impressionante a forma como ele consegue trazer todas as questões da realidade mesmo da natureza, fazendo tudo isso de uma forma honesta, mas nunca pesada, mas realmente retratando como a cadeia alimentar funciona dentro daquele local, até mesmo em alguns momentos brincando com o tema da morte. Afinal, é assim que a vida funciona e o filme trata isso dessa maneira. Muito por conta disso, eu acabei me surpreendendo muito com o quão engraçado esse filme conseguiu ser, principalmente com essas piadas que falam sobre a vida dentro da natureza, toda a questão da cadeia alimentar dos animais. Tem uma piada que pra mim ficou muito marcada dentro desse filme, que envolve os gambás ali, que foram muito engraçadas, fazendo esse humor mais ácido, sarcástico e até por momentos mórbido, mas que realmente não pesa isso dentro da narrativa. Você não sai do filme com nada negativo, nada pesado. Realmente eles conseguem tratar isso com um ótimo humor, e acho que muito por conta deles tratarem como um acontecimento da vida, né? Como a natureza realmente funciona, como a fauna e a flora funcionam, e enfim, por isso eu acho ele um filme muito verdadeiro nesse sentido. Além disso, visualmente o filme é muito interessante, sendo muito colorido e cheio de texturas, justamente para passar toda a vivacidade e variedade daquela ilha. Por vezes até os cenários têm alguns traços de aquarela, muito do que foi feito também na animação de Lilo e Stitch, que é uma das coisas que também nos prendem ali dentro da história. E o design dos personagens também impressiona, combinando perfeitamente com toda a estética da natureza ao seu redor. Realmente é como observar um mundo extremamente harmônico. E a questão das texturas aqui também é muito impressionante, realmente conseguindo trazer um mundo que é, ao mesmo tempo que realista, é também muito fantasioso, combinando com toda essa estética viva ali, que querem passar ali pra dentro daquela ilha. Então você tem momentos muito realistas do chão, do clima mesmo daquele lugar, tem cenas de chuva, de neblina, a própria água ali ao redor da ilha. É extremamente impressionante quando a gente leva em consideração ser uma animação, né, e tudo que foi feito em questão de tecnologia aqui dentro do filme. E até por falar em Lilo e Stitch, que por sinal é um dos meus filmes favoritos, eu acho que Lilo e Stitch e Robô Selvagem têm muitas similaridades, além do fato de ambos se passarem em uma ilha. Mas principalmente por conta dos dois filmes trazerem
trazerem muito essa questão de pertencimento e falarem sobre uma família que, embora por momentos seja extremamente disfuncional, ainda assim é repleta de amor, de amizade, de lealdade. Assim como Ross, Bill e Flink, Lilo e Stitch encontram um no outro uma companhia eterna, dispostos a ir onde for para se ajudarem. O que eu acho muito legal aqui em Robô Selvagem é que o trio de protagonistas, né, fora o Bill mesmo, que foi o acaso, mas o Flink e a Ross, eles acabam sendo personagens extremamente solitários, que não sabiam que necessitavam dessa companhia e que acabam encontrando uma família, uma tribo, um lugar onde pertencer. E a amizade ali entre eles realmente nasce de algumas desavenças, mas eles acabam encontrando um lugar para um sentimento muito sincero, assim, dessa lealdade mesmo um com o outro. Além disso, tanto em Robô Selvagem quanto em Lilo e Stitch, compramos completamente o drama dos personagens, justamente por eles serem tão verdadeiros, permitindo com que os espectadores se identifiquem com os seus problemas e personalidades. E além dos próprios protagonistas, o restante dos animais aí dessa natureza também é extremamente interessante e até mesmo conta com grandes dubladores como Mark Hamill, a Catherine O'Hara, a Stephanie Shu e muitos outros. E a própria protagonista, a Rosa, que dublada pela Lupita, também é uma protagonista muito forte e interessante. Ela acorda nessa ilha praticamente sem memórias, apenas sabendo que deve sobreviver às adversidades da natureza, aprendendo rapidamente a realizar evoluções. Evoluções essas que fazem ela fugir ali da sua programação original, assim aprendendo o que realmente significa viver enquanto ela se adapta ao ambiente hostil da natureza. A personagem, além de aprender com a natureza, também acaba ensinando os outros animais, principalmente sobre empatia, quando todos precisam conviver juntos ao mesmo tempo. Apesar de ser um filme que parece e que lembra vários outros filmes da Disney e da própria DreamWorks, eu acho que Robô Selvagem foi um grande acerto, porque ele tem um tom emocional muito forte. E eu acho que é um daqueles filmes que não tem como não gostar, assim, o filme é visualmente bonito, o filme tem personagens carismáticos, a história toda nos prende, né, conforme a gente vai acompanhando ali a Ross e o Flink tentando ensinar ali o ganso a viver como um ganso, mesmo eles não tendo essa vivência, né, e as dificuldades que eles passam. É um filme que vai falar muito sobre essa questão de pertencimento, sobre a própria solidão ali que os personagens viviam antes, né, sendo julgados ali pelos outros, que também toquem um pouco da maternidade ali conforme eles criam o ganso Bill. E, enfim, é um filme que te prende assim, porque eu acho que a história dele é realmente muito engajante, os dubladores são ótimos, é muito legal ir reconhecendo as vozes das pessoas conforme o filme vai passando. E, enfim, acho que é um filme que com certeza vai fazer muito sucesso aqui dentro da Netflix. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 8 e ele está disponível na Netflix. Mas então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Robô Selvagem. Também deixar aqui nos comentários qual que é a sua animação favorita e também qual que é a próxima estreia de 2026 que você tá mais ansioso. Então foi isso e até o próximo vídeo.